E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Gênesis, leremos o capítulo 19. Pois bem, aqui está o principal. Senhor, que está a tua palavra, dá-me a tua direção, a compreensão necessária para vivê-la. Que possa ser útil a transmissão da tua palavra a mais pessoas, se assim for sua vontade. E já te agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Bem, temos no capítulo 19, 38 versículos. E desde o versículo 1 em diante. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. 10º versículo do capítulo 19 do livro de Gênesis nos diz: Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. 15º versículo. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te e toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. 20º versículo. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso, se chamou Zoar, o nome da cidade. 23º versículo. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde
onde estiveram na presença do Senhor. 27º versículo novamente nos diz: Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. 30º versículo do capítulo 19 do livro de Gênesis nos diz: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lhe beber vinho, deitemo-nos com ele, e observemos a descendência de nossos pais. Repetindo o versículo 32. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite, entre e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Amim, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Repetindo o versículo 38, o último versículo do capítulo 19 do livro de Gênesis, que nos diz: A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Bem, por meio dos 38 versículos do capítulo 19, é narrada a história de Ló, quando recebe em sua casa os 2 anjos. É narrada a destruição de Sodoma e Gomorra, a ação dos anjos do Senhor, e também nos narra, do versículo 30 ao 38, a origem dos Moabitas e dos Amonitas. É autoexplicativo, recomendo a leitura de todo o capítulo, versículo a versículo, com a observância, sobretudo da parte final, na atitude das filhas de Ló e as respectivas consequências. Assim o Senhor, na boa ventura da sua onisciência, onipresença, onipotência, nos deu a felicidade de ter o livre-arbítrio, para que façamos escolhas. Agora que fique a lembrança que cada escolha traz consigo a sua respectiva consequência. Basta observar quem é até hoje os Moabitas e quem é até hoje os filhos de Amon. É autoexplicativo. Que Deus continue a nos abençoar com a sua maravilhosa graça e poder, possamos viver conforme a sua vontade, em meio ao seu mover, conforme o seu propósito para as nossas vidas. É o que desejo, em nome de Jesus Cristo.